Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, estava aqui refletindo um pouquinho na palavra do Senhor. Tô aqui na Glow e estava tendo um momento aqui de entendimento. E tem um texto que eu gosto muito e ele edifica muito meu coração já há alguns anos e eu queria compartilhar com você hoje. Esse texto está lá em Isaías capítulo 40, versículo 31. E ele fala assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Cara, esse texto aqui, por diversas vezes, ele foi alento para o meu coração, principalmente em momentos de espera, em momentos em que eu precisava de uma porção extra de perseverança, de esperança e de resiliência. Esse texto é muito forte porque fala que aqueles que estão na condição de esperar em Deus, eles têm acesso a uma realidade de renovação. Esperar em Deus te dá acesso a esse lugar de renovação e de visão. Sabe, esperar é algo que eu não conheço alguém que goste. Ninguém gosta de esperar, seja numa fila, seja esperar receber algo, seja esperar alguém, ou seja, esperar é algo que nós seres humanos não gostamos. Essa que é a grande verdade. E principalmente na geração de hoje, uma geração que eu costumo dizer que é a geração fast food, uma geração que tem tudo de uma maneira muito rápida, muito acessível. Ela não tem paciência para esperar as coisas. Porém, espera é uma das estruturas principais que Deus vai forjar no filho dele, que Jesus vai forjar no discípulo dele. Esperar com paciência sobre aquilo que ele disse. E isso é para quê, meus amigos? Para nos ensinar, porque a espera, ela está muito atrelada com esperança, que está muito atrelada com perseverança, e isso forja o nosso caráter. Uma vez eu ouvi algo que me marcou, que demora muito para algo acontecer de repente. E o de repente de Deus, ele está conectado em várias histórias bíblicas. Uma delas é Atos 2, onde o Espírito do Senhor vem ali na festa de Pentecostes. E a Bíblia fala, e de repente ouviu-se um som de um vento impetuoso. O ponto é, de repente, mas demorou para isso acontecer. Mas ainda olhando para esse texto aqui, os que esperam no Senhor voam como águias. Cara, por que esse texto ele fala sobre águia e ele fala sobre voar alto? Por que tem essa conexão e por que isso está atrelado? Sabe, o ponto principal que me faz entender esse texto é o seguinte. Quando a gente está num lugar alto, quando a gente acessa uma realidade e a gente vê de cima para baixo, quanto mais alto a gente está, se você está num andar de um prédio, você está num andar alto, a sua visão ela é expandida, ou seja, você consegue ver além. Você não consegue ver apenas o que está do seu lado, você vê muito além. Muitas vezes você vê a cidade inteira. Existem prédios tão altos que você consegue ver cidades vizinhas. Então, quando Deus está falando aqui que aqueles que esperam voam como águias, ele está falando exatamente isso. Aqueles que esperam conseguem ver muito além daqueles que estão embaixo. O que isso quer dizer, gente? Quem voa como águia consegue esperar, porque ela tem uma visão do futuro. Você vê muito além quando você está esperando. E isso tem tudo a ver porque ver o futuro é primordial para você alcançar o futuro. Então você não espera de uma maneira passiva, você espera de uma maneira ativa. Você espera com um coração em movimento, com um coração no lugar certo. Esperar não é parar, esperar é caminhar, esperar é andar segundo a vontade de Deus. Então, meus amigos, o ponto principal é, se você está no momento de espera, você está num momento onde exige do seu coração calma, paciência, não se preocupe. Eclesiastes capítulo 3 fala que para todas as coisas há um tempo determinado debaixo do céu.
todas as coisas, existe um tempo determinado. Se você colher um fruto antes do tempo, ele vai estar verde, ele não vai servir para alimento. E se você colher depois do tempo certo, ele também já vai estar passado, não vai servir. Ou seja, existe o tempo kairos, o tempo perfeito de Deus para você colher o fruto. E Deus sabe o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Mas nessa jornada de espera, onde o fruto ainda não está maduro, descanse o seu coração, porque ele está amadurecendo o fruto para que você colha no tempo certo. E enquanto isso, nós renovamos a nossa força, voando alto como águias, onde ainda que o fruto não esteja maduro, a gente consegue ter uma visão de um fruto maduro, porque a gente do alto consegue ver o futuro, e a gente vê o futuro, e o futuro é Deus está lá, e se ele está lá, vai ser incrível, já é incrível. Que hoje, por meio desse simples vídeo, o Senhor possa renovar o teu coração, renovar a tua esperança, em ter uma confiança de que tudo acontecerá no tempo de Deus. E esse tempo, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. É o tempo perfeito. Guarde isso no seu coração, voe alto como águia e seja renovado em nome de Jesus.